Refletindo sobre isso, é difícil dizer exatamente quando as rachaduras em nosso casamento começaram. Mary e eu construímos o que parecia ser uma vida estável juntos, mas talvez os anos de rotina e negligência sutil tenham gradualmente erodido essa estabilidade. Passávamos tanto tempo focados nas crianças e na rotina diária de cuidar da casa que nunca percebi o quanto nos distanciamos. A vida com 4 filhos, um trabalho exigente e pressões financeiras nos transformaram mais em uma equipe do que em um casal. Mas eu nunca esperei que isso fosse o início do nosso desmoronamento. Não foi até mais tarde que percebi o quão distantes estávamos. Durante anos, acreditei que nosso relacionamento estava apenas evoluindo, mais prático, menos romântico. Não era que parássemos de nos amar, simplesmente paramos de demonstrar. Demos um ao outro como garantido, assumindo que teríamos tempo de sobra para nos reconectar. Mas o tempo não espera, e a vida nos lançou desafios que expuseram o quão frágil nosso vínculo havia se tornado. Na minha opinião, uma das coisas mais difíceis na vida é deixar ir alguém que esteve ao seu lado por quase 2 décadas. 18 anos de memórias compartilhadas, tanto alegres quanto dolorosas, criam um vínculo difícil de quebrar. O que torna isso ainda mais doloroso é perceber que você não pode mais estar com essa pessoa. Tristemente, muitas pessoas correm atrás de novas emoções, em vez de apreciar o que já têm, e é exatamente isso que essa história mostra. Faz 3 anos desde que nosso divórcio foi finalizado. Mary e eu fomos casados por quase 18 anos antes de nos separarmos. Fomos namorados de colégio, casando logo após a formatura, e naquela época, éramos os únicos parceiros românticos um do outro. Há algo especial nisso, um testemunho de um amor que vai além da atração física, mas você muitas vezes não reconhece isso até que seja tarde demais. Compartilhamos a alegria de criar 4 filhos juntos: Amy, Brad, Carla e Daryl, carinhosamente chamados de crianças do alfabeto. Depois que Daryl nasceu, fiz uma vasectomia para evitar adicionar mais letras ao alfabeto. Enquanto Amy e Brad estão agora na faculdade, Carla e Daryl ainda vivem com Mary, minha ex-esposa. O que fez nossa aparentemente feliz família desmoronar? Parecíamos estar contentes, envolvidos como pais, apoiando nossos filhos em tudo o que faziam. Como muitos casais jovens, lutávamos financeiramente, com eu trabalhando em uma fábrica e Mary no Walmart. Quando as crianças mais velhas começaram a ir para a escola, os mais novos iam para a creche quando não podíamos estar em casa. Era um compromisso ditado pela vida moderna. Muitas vezes me perguntei como nossos pais e avós conseguiram, quando as mulheres tipicamente não trabalhavam. Foi a pressão social ou o materialismo que nos trouxe até aqui? Queríamos tudo, posses e gratificação instantânea. No início, nossa vida amorosa era vibrante, como acontece com a maioria dos casais jovens. Mas à medida que nossa família cresceu, os momentos de intimidade física se tornaram mais raros. Isso talvez seja uma experiência universal. Pensávamos que não tínhamos tempo para o afeto. Olhando para trás, o verdadeiro problema era que tomávamos um ao outro como garantido. Nossa outrora apaixonada vida amorosa se transformou em encontros apressados, focados na satisfação física. A profundidade emocional que antes tínhamos havia desaparecido. Tornou-se rotina, não porque o amor tivesse acabado, mas porque negligenciamos no trilo onde era mais importante. Depois que fui promovido a um cargo de supervisão, nossas finanças melhoraram. À medida que as crianças cresciam, ocasionalmente saíamos para jantar ou assistir a filmes, tentando trazer um pouco de vida de volta ao nosso relacionamento. Parecia uma fase que muitos casamentos passam, um momento em que o amor persiste, mas a familiaridade leva à complacência. Um dia, Mary chegou em casa e disse que queria sair com algumas colegas de trabalho. Como nossos filhos já eram grandes o suficiente para se cuidar, não me importei. Isso foi há cerca de 4 anos. Mary se vestiu com calças e uma blusa, parecendo linda. Como muitas mulheres, ela se preocupava com o peso, mas sempre parecia ótima. Quando ela voltou, perguntei sobre a noite e ela falou sobre a saída com as colegas. Embora eu não tivesse nada contra o Walmart, notei que muitas de suas amigas de lá eram divorciadas ou separadas. Expressei minha preocupação, dizendo que elas talvez não fossem as melhores influências. Eu nunca havia dito algo assim antes, então esclareci. Só estou preocupado que essas mulheres possam estar procurando relacionamentos e que você acabe se envolvendo com elas. A reação de Mary mostrou que eu toquei em um ponto sensível.
Estávamos juntos havia 18 anos e eu a conhecia bem. Dancei com algum homem naquela noite. Após uma pausa, ela admitiu: não fiz nada de errado. Sim, dancei com alguns caras e foi só isso. Embora eu sentisse que havia algo mais, não pressionei. Ela mencionou que queria sair com suas amigas uma vez por mês, e embora eu não estivesse empolgado, decidi esperar para ver. No mês seguinte, ela usou uma saia e meia calça ao se arrumar, mas permaneceu em silêncio. Eu disse que ficaria acordado esperando por ela. Quando ela chegou em casa, depois da meia-noite, percebi que tinha se trocado. Preocupado, perguntei: você estava usando meia calça quando saiu? Onde elas estão? Estava calor, então as tirei, ela respondeu casualmente. Mary, isso está saindo do controle. Precisamos conversar, disse com firmeza. Ela me pediu para sair do quarto para que pudesse se despir. Apontei que ela vinha se despindo na minha frente há 18 anos e questionei por que aquela noite era diferente. Num gesto raro, me aproximei dela e segurei seu braço, algo que nunca havia feito antes. Jerry, por favor, estou implorando, não faça isso, ela suplicou, enquanto eu levantava sua saia e descobria que ela não estava usando roupa íntima. Ela parecia já saber o que eu iria fazer. Ao empurrá-la para longe, ela começou a chorar, claramente abalada pela situação. Então, acho que isso explica por que você não estava usando meia calça, não é? Comentei. Desculpa, Jerry. Simplesmente aconteceu. Estava numa festa, bebi algumas bebidas e Joe continuava dizendo como eu estava bonita. Ele me beijou, me tocou e eu nunca estive com ninguém além de você, Jerry. As meninas estavam todas elogiando o Joe e eu deixei acontecer. Nenhum homem dormiu com você? Você esteve com mais de um, não foi? Perguntei. Quando Joe me colocou na cama, algumas outras pessoas estavam presentes e as coisas saíram do controle, ela admitiu. Eles não te forçaram, você permitiu isso voluntariamente. Nosso casamento não significa nada para você? Você não pensou em mim ou nas crianças? Exigi, com a voz aumentando. Jerry, sinto muito. Não foi amor como o nosso, foi sexo bruto e eu gostei. Barbie, uma das outras garotas, é casada e me contou que ela e o marido trocam parceiros. Eu não quero te perder, Jerry. Por favor, venha comigo uma vez e experimente, ela implorou. Eu precisava de tempo para pensar. Minha mente estava a mil. Disse a ela que não queria mais conversar naquele momento. Não conseguia entender o que havia acontecido. Concordamos em conversar no dia seguinte, e eu passei a noite no sofá. Na manhã seguinte, depois que as crianças saíram, me vesti e fui trabalhar. Mary ainda estava dormindo, exausta de sua noite agitada. Incapaz de me concentrar no trabalho, tirei a tarde de folga e fui até o local onde ela trabalhava. Ela estava como caixa naquele dia, e Barbie estava no caixa ao lado. Por que você não está no trabalho, querido? Barbie perguntou, me olhando. Vou me encontrar com Jeff, nosso advogado, hoje. Vou me divorciar, disse, e então me virei e fui embora. Mary me chamou, pedindo que eu esperasse, dividida entre o trabalho e nossa situação. Ignorei-a e saí rapidamente. Arrumei minhas coisas e deixei um bilhete para as crianças explicando sobre o divórcio. Fiquei imaginando como ela explicaria isso para elas, provavelmente me culpando, como costumava fazer. Acabei indo para a casa dos meus pais. Eles estavam na casa dos 60 anos e tinham comemorado mais de 40 anos de casamento. Contei a eles sobre a separação de Mary, que provavelmente levaria ao divórcio. Pude sentir o desconforto deles, já que gostavam de Mary. E essa notícia foi um choque. Eles me ofereceram um lugar para ficar, e eu aceitei. O porão deles havia sido totalmente reformado, com um quarto aconchegante, uma pequena cozinha e uma sala de estar. Disseram que eu poderia ficar o tempo que precisasse, já que raramente usavam o porão desde que minha mãe havia feito uma cirurgia de quadril 2 anos antes. Eles haviam movido a máquina de lavar e secar para o andar de cima, pois não gostavam mais de subir e descer escadas. Sei que posso me desviar um pouco ao contar essa história, pois há muito a ser desdobrado. Sei que você está curioso sobre Mary, as reações das crianças, o conselho do advogado e outras perspectivas. Quando conversei com meus pais, mencionei vagamente que Mary queria mais liberdade, achando difícil explicar o interesse dela em explorar outros relacionamentos. Não contei toda a verdade, apenas disse que tínhamos opiniões divergentes e não conseguíamos concordar. Meus pais não ficaram satisfeitos com essa explicação, mas foi tudo o que consegui dizer naquele momento. Mais tarde me encontrei com Jeff, nosso advogado, que me disse que Mary já o havia contatado 2 vezes.
Perguntei a ele sobre a representação, pressionando-o a esclarecer se ele estava representando ela ou a mim. Jerry, ela não quer o divórcio. Ela acha que vocês podem resolver isso, explicou Jeff. Responda a minha pergunta, Jeff. Você é o advogado dela ou o meu? Perguntei novamente. Sou o dela. Jerry, ela me ligou primeiro e eu peguei o caso dela. Sinto muito. Se você tivesse ligado primeiro, eu estaria te representando. Por favor, fale com ela, Jerry. Vocês dois são meus amigos e eu odeio ver vocês indo para o tribunal de divórcio. Ela te contou por que eu saí, Jeff. Por que eu quero o divórcio? Perguntei. Ela disse que houve uma briga sobre ela sair, que ela bebeu demais e foi infiel a você. Vamos ser realistas, Jeff. Ela ignorou minhas preocupações, dormiu com 3 homens e depois me pediu para trocar parceiros com os amigos dela. Esse é o seu caso, Jeff. Estou ligando para Sally Black. Nós dois sabemos que ela é a melhor do estado. Vou pedir que ela entre em contato com você depois que planejarmos. Obrigado por nada, Jeff, disse enquanto saía. Sally tinha a reputação de ser a advogada de divórcios mais dura do estado, conhecida por sua abordagem sem rodeios. Eu conhecia vários homens que haviam enfrentado ela no tribunal e tiveram resultados desfavoráveis. Quando a contatei, ela marcou uma consulta para o dia seguinte e me aconselhou a não falar com Mary até que nos encontrássemos. Perguntei sobre as crianças e ela sugeriu que meus pais falassem com elas e que nós discutiríamos tudo em breve. Depois que meus pais conversaram com Amy, nossa filha mais velha, Mary ligou para casa algumas horas depois, querendo falar comigo. Recusei, e meu pai disse a ela que meu advogado havia instruído a não falar com ela naquele dia. Ele garantiu que eu entraria em contato depois de me encontrar com meu advogado. Durante a ligação, meu pai mencionou que não entendia o que estava acontecendo, mas comentou o quanto eu parecia perturbado. Irritado por Mary estar tentando jogar a culpa em mim, decidi confiar a verdade ao meu pai e pedi que ele não contasse para minha mãe, pois isso partiria o coração dela, devido à afeição que tinha por Mary. Lágrimas encheram os olhos dele enquanto ele saía da sala, revelando um lado mais sensível. No dia seguinte, fui trabalhar e informei ao meu gerente sobre o processo de divórcio, pedindo que não encaminhasse ligações de Mary, a menos que fosse algo urgente. Focar no trabalho ajudou a distrair minha mente do caos com Mary. Depois, encontrei-me com Sally, uma profissional polida e voltada para os negócios, que foi direto ao ponto. Jerry, qual é o resultado que você está buscando aqui? Ela perguntou. Eu admiti que não tinha certeza. Disse a ela que ainda amava Mary, mas que não podia aceitar o estilo de vida que ela havia escolhido. Expressei minhas preocupações sobre as crianças e minha recusa em entrar em um relacionamento aberto. Sally entendeu minhas preocupações, e embora eu confiasse que Mary não traria pessoas aleatórias para nossa casa, sua traição anterior havia quebrado essa confiança. Sally então disse: Jerry, as pessoas enfrentam ações como essa o tempo todo. Podemos abordar isso da forma que você preferir. Sei que você prefere manter o caso em sigilo, especialmente por causa das crianças. Você precisará prover para elas e podemos facilmente descobrir o que é justo. Você está em posição de decidir quanto quer dar ou reter. Embora possamos usar a traição como vantagem, nossa principal base será diferenças irreconciliáveis. Isso funciona para você? Como sua advogada, seguirei sua orientação. Respondi. Estou ganhando bem agora e com ela trabalhando também. $500 por semana em pensão parece justo. Conforme as crianças envelhecem, podemos reduzir isso em $50 por semana. Não é necessário pensão alimentícia e o suporte termina quando as crianças completarem 18 anos. Também cobrirei as despesas médicas. Apoio para a faculdade é opcional, a meu critério. Legalmente, sou responsável pelos próximos 6 anos, já que nossa filha mais velha tem 17 e o mais novo tem 12. Isso soa razoável para você? E quanto às nossas economias e ao meu plano de aposentadoria? Perguntei. Todas as economias serão divididas igualmente e qualquer dívida conjunta será liquidada. Cada um de vocês ficará com um dos 2 veículos. Sua aposentadoria está fora de questão. A casa e os móveis são os últimos itens importantes. O que você gostaria de fazer com eles? Ela perguntou. Nossa casa vale cerca de $200, com 66 mil restantes na hipoteca. Mas meus filhos moram lá, então não tenho certeza do que é melhor, respondi. Tenho uma sugestão, ela ofereceu. Em casos como o seu,
onde a vingança não é o objetivo e as crianças estão envolvidas, é geralmente melhor deixar ela ficar com a casa até que as crianças cresçam, digamos até os 21 anos. Depois disso, vocês podem vender e dividir os lucros, ou um de vocês pode comprar a parte do outro pela metade do valor, descontada a hipoteca. Ela pagaria metade da hipoteca até lá. Havia muito a processar. Por que eu não fui o suficiente para ela? Me perguntei. 18 anos perdidos. Acho que podemos seguir com esse plano. E se Mary ou Jeff objetarem? Perguntei. Então vamos com tudo e mencionamos a infidelidade. Duvido que eles queiram isso. Se brigarem, buscaremos a guarda e uma divisão igual dos bens, sem pensão alimentícia, já que ela não terá as crianças. Sally me tranquilizou. Tirei o dia seguinte de folga, e Sally entrou em contato com Jeff, dizendo que tínhamos uma proposta para ele e Mary, e perguntou se poderiam se encontrar no escritório dela ao meio-dia. Jeff hesitou em se encontrar no escritório de Sally, mas acabou concordando, sabendo que tinha poucas opções. Jeff e Mary chegaram juntos, o que me fez supor que ele havia dito para ela esperar no estacionamento. Nos sentamos à mesa, Sally e eu de um lado, Jeff e Mary do outro. Jeff, já familiarizado com Sally, não parecia animado por ter que enfrentá-la. Bom te ver novamente, Sally. Eu sei como você trabalha e que prefere ir direto ao ponto. Antes que você apresente qualquer coisa, Mary gostaria de falar com Jerry em particular, disse Jeff. Não, respondi. Ela já teve a chance de falar comigo na outra noite. Só falarei com ela depois que os papéis estiverem assinados. Todos nós sabemos por que estou buscando este divórcio. Olhei diretamente para Mary e disse: se você está preocupada com sua vida privada se tornando pública, considere minha oferta. Acho que é muito generosa. Sally acrescentou: isso esclarece as coisas, Sr. Cohen. Jerry fez uma oferta justa. Sally entregou uma cópia tanto para Mary quanto para Jeff. Ele vai entrar com o pedido de diferenças irreconciliáveis. Está oferecendo uma renda razoável enquanto as crianças vivem em casa. A única questão em debate é a casa, e acredito que Jerry foi mais do que justo. Jeff falou novamente. Precisamos de um tempo para revisar isso, possivelmente propor uma contra-oferta. Vou discutir com Mary e retornarei em alguns dias. Para deixar claro, Jeff, não haverá contra-oferta, respondeu Sally. Se rejeitarem isso, o que seria imprudente, Jerry entrará com o pedido de infidelidade e buscará a custódia das crianças e da casa. Mary olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sally foi firme, e ver o sofrimento de Mary me machucou profundamente. Ela pegou uma caneta e perguntou onde deveria assinar, sem sequer ler o documento. As lágrimas continuaram a escorrer, enquanto o medo de perder a custódia das crianças crescia. Sr. Cohen, por favor, se acalme, pediu Sally. Jerry não quer machucar você ou as crianças. Tire um dia ou dois para revisar, como Jeff sugeriu. Talvez tenhamos esquecido algo. Peço desculpas por ser tão firme, mas é importante enfatizar que este é um acordo muito generoso. Jerry está fazendo o melhor por você e pelas crianças. Leve o documento, converse com seu advogado e podemos nos reunir novamente amanhã. Sally entregou uma caixa de lenços para Mary. Ela me olhou, ainda chorando, mas suas lágrimas começaram a diminuir. Jerry, apesar de tudo, eu ainda te amo. Estava esperando que pudéssemos tirar um tempo separados e talvez resolver as coisas, mas parece que você já tomou sua decisão. Não, Mary, foi você quem tomou a decisão por mim. Você quis a liberdade para fazer o que quisesse, e estou te dando isso. Só te peço que mantenha seus casos longe de nossas crianças, ou eu as tirarei de você. Isso é uma promessa. Mary começou a chorar novamente enquanto saía rapidamente do prédio. Jeff se despediu, dizendo a Sally que provavelmente haveria no dia seguinte ou no outro. Sally se virou para mim e mencionou que eu parecia ter a vantagem no caso. Respondi dizendo: aqui não há vencedores, apenas perdedores. Eu perdi a única mulher que amei e meus agora fazem parte de um lar de pai solteiro. Isso não é uma vitória, é apenas uma resolução justa. Minha filha Amy trouxe as duas crianças mais novas para me visitarem na casa dos meus pais. Fiquei emocionado ao vê-las. Elas ficaram fazendo perguntas sobre nossa situação familiar e eu expliquei repetidamente que sua mãe e eu estávamos passando por dificuldades, que não concordávamos em algumas coisas importantes e decidimos nos divorciar. Reassegurei-lhes, dizendo: Daryl, estarei em seus jogos, não importa o que aconteça. E Carla, vou torcer por você durante a temporada de vôlei. Sempre farei parte de suas vidas.
Depois de abraçá-los e beijá-los, dei-lhes meu número de celular, enfatizando que sempre poderiam me encontrar na casa da avó. Brad veio um pouco depois, com uma pergunta séria. Papai, você traiu a mamãe? Não, Brad. Eu nunca trairia sua mãe. Por que você está perguntando isso? Bem, o Jim da escola e o Travis, nosso vizinho, disseram que os pais dele se divorciaram por causa de traição. Só queria ter certeza de que você não fez algo assim. Eu te amo, papai. Vou sentir sua falta. Você não vai sentir minha falta. Eu não vou a lugar nenhum. Sempre estarei aqui para você. Só vai demorar um pouco para se acostumar com a nova situação, o tranquilizei. Depois que o divórcio foi finalizado, mantive meu compromisso com as crianças e fui à maioria dos eventos escolares delas. Muitas vezes eu via Mary durante essas ocasiões. Não importava o que acontecia na vida pessoal dela, ela permanecia discreta. Apesar de tudo, mantivemos as coisas amigáveis e celebramos as conquistas das crianças juntos. Os aniversários e outras ocasiões especiais eram sempre celebrados juntos. A única regra que tínhamos era que ela não falaria sobre sua vida amorosa comigo. Nossas conversas focavam nas crianças, feriados e em meus pais, e o único tópico proibido era seus casos românticos. Algumas vezes, quando ela começava a mencionar um amigo ou algo do tipo, eu me retirava da conversa. O acordo que Sally e eu preparamos foi assinado por todos, embora eu não estivesse presente quando Mary o assinou. Sally me contou depois que Mary achou difícil aceitar. Tivemos alguns desentendimentos menores com Jeff sobre quais cartões de crédito cada um de nós pagaria, provavelmente uma tentativa dele de salvar a face. Eu disse a Sally que pagaria as dívidas, se fosse necessário. Eventualmente, cancelamos todos os cartões conjuntos e tiramos novos em nossos próprios nomes. Mantive um contato próximo com as crianças e elas me disseram que a mãe parecia ter aceitado o divórcio e estava mais feliz. Quando perguntei se ela estava saindo com alguém, responderam que não era nada sério, apenas saía de vez em quando com suas amigas. Ouvir isso me fez estremecer um pouco. Nunca tive aquela conversa profunda com Mary. Ela queria a liberdade de explorar, o que não alinhava com meus valores. No meu modo de ver, casamento era construir algo duradouro, não buscar novas experiências. Meus pais estavam casados há mais de 40 anos, então talvez tivéssemos nos casado muito jovens, e ela não teve a chance de explorar o que procurava. Eu nunca explorei nada além de nosso relacionamento, e estava contente com Mary. Alguns anos depois, comecei a sair com outras mulheres novamente. Saí com algumas colegas de trabalho, a maioria divorciadas como eu. Fiz questão de nunca sair com uma mulher casada, mesmo que estivesse separada. Era algo com que eu me importava profundamente. Tive alguns relacionamentos físicos com essas mulheres, mas nunca parecia o mesmo. Apesar de tratá-las bem, meus pensamentos sempre voltavam para Mary. É estranho como é difícil deixar o passado para trás e seguir em frente. Eu realmente tentei, mas nenhuma das mulheres com quem saí realmente me tocou. Os melhores momentos eram durante eventos familiares, quando eu podia ver Mary. Uma noite no ano passado, saí com alguns colegas para um bar onde as mulheres costumavam se reunir. Para minha surpresa, vi Mary lá. Era claramente uma noite das meninas, e ela estava com um grupo de mulheres, sem homens por perto. Não reconheci a maioria delas, exceto uma colega dela, mas Barbie não estava lá. Decidi me aproximar de Mary de lado, para pegá-la de surpresa. Quer dançar? Perguntei. Jerry, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu. Apenas saí com os caras. Está esperando alguém? Ou que tal uma dança? Retruquei. Não, sim, quer dizer não. Não estou esperando ninguém. E sim, adoraria dançar com você, disse ela, rapidamente me apresentando suas amigas. Essas são do nosso clube de cartas. A cada 6 meses, pulamos as cartas para uma noite de diversão, e hoje é essa noite. Então como é? Vamos dançar? Fomos para a pista, e a puxei para perto. Parece como nos velhos tempos, não é? Comentei. Ela sorriu para mim enquanto eu a abraçava mais forte. Depois de 2 músicas lentas, a banda mudou para uma música mais rápida. Nunca fui bom nessas, admiti, acompanhando-a de volta à mesa. Ela parecia um pouco desapontada quando a deixei ali. Foi um prazer conhecer vocês, senhoras. Acho melhor voltar para os meus amigos, disse, enquanto me afastava. Algo não parecia certo, e eu não queria ficar por perto para ver se alguém iria se aproximar dela. Disse aos meus amigos que precisava ir embora e me despedi. Quando olhei para trás, vi que Mary estava me observando. No dia seguinte, Mary me ligou.
feliz por me ver e por termos aproveitado aquele momento juntos. Ela perguntou se eu poderia ajudar a planejar a recepção de casamento da Amy, mesmo que ainda faltasse um ano. Eu sugeri que talvez fosse muito cedo, mas ela explicou a necessidade de fazer reservas com antecedência. Aconselhei a falar primeiro com Amy, e depois de terem uma ideia, eu cuidaria das finanças. Ela concordou em entrar em contato com Amy. Queria que Mary soubesse que uma dança não significava que estávamos voltando. Um mês depois, liguei para verificar como estavam os planos do casamento, mas Carla disse que Mary estava saindo com as amigas. Fiquei um pouco irritado, mas não tinha motivos para isso. Afinal, estávamos divorciados há mais de 2 anos. Curioso, perguntei se Mary saía com frequência, e Carla respondeu que era mais ou menos uma vez por mês. Sentindo-me inquieto, liguei para meu amigo divorciado Pete e decidimos voltar ao bar. O lugar estava lotado e, para minha surpresa, lá estava Mary novamente. Que Mary mencionasse Barb e como o grupo delas havia se desfeito após tentativas fracassadas de troca de casais que resultaram em divórcios. Isso explicava muito sobre o que estava acontecendo na vida dela. Eu me perguntava o que a teria levado a isso, já que, na época do nosso casamento, ela sempre pareceu tão dedicada à nossa vida familiar. Então é isso que você está me dizendo, Mary? Que você se envolveu em toda essa bagunça e agora está tentando voltar atrás? Ela respirou fundo antes de responder. Jerry, eu estava perdida. Achei que estava explorando minha liberdade, mas acabei apenas me machucando. Vi outras pessoas se separando e percebi que eu era parte desse ciclo destrutivo. Agora vejo que você estava certo sobre nós, sobre o que realmente importa. E o que importa, Mary? O que realmente mudou na sua cabeça agora? Eu tenho seguido em frente, tentando me adaptar a essa nova realidade, e você aparece me dizendo que se arrepende? Mary suspirou, claramente frustrada com a minha falta de receptividade. Eu sei que errei. Sei que te magoei, Jerry, mas o que mais posso fazer além de admitir isso? Eu nunca deveria ter te deixado. Eu nunca deveria ter te traído. A verdade é que nunca consegui te esquecer. Nenhum outro homem se comparou a você. E eu percebi que o que eu buscava lá fora nunca existiu de verdade. Houve um momento de silêncio. Eu não sabia o que pensar. Parte de mim ainda se sentia traída, mas outra parte, talvez a parte mais profunda, sentia uma espécie de alívio por ouvir isso. No entanto, a dor do passado ainda estava muito presente. Mary, eu comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Mesmo que tudo o que você está dizendo seja verdade, o que você espera que eu faça com isso? Nós nos divorciamos. Eu tentei seguir em frente e você também. Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente falar, com a voz trêmula. Eu só queria que você soubesse que ainda te amo, Jerry. Não espero que você me perdoe, mas quero que saiba que estou disposta a fazer o que for necessário para reconstruir algo entre nós, se você quiser. Eu me levantei, sentindo o peso das emoções que aquela conversa havia trazido. Eu preciso pensar sobre tudo isso, Mary. Não posso simplesmente voltar atrás e fingir que nada aconteceu. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu entendo. Só precisava te dizer como me sinto. Eu saí daquela conversa sem saber o que pensar. Por um lado, senti uma sensação de fechamento que talvez estivesse esperando há muito tempo. Mas por outro lado, também sabia que os danos feitos não eram fáceis de apagar. O tempo diria se havia algum caminho para nós dois voltarmos a ser algo que funcionasse, ou se nossas histórias estavam destinadas a seguir caminhos separados para sempre. Carinhosamente no rosto, um gesto que carregava um misto de esperança e arrependimento. Fiquei parado por alguns segundos, observando-a sair do carro e entrar em casa. Meus pensamentos estavam uma bagunça, e o peso da nossa história parecia me sufocar. Ao longo do caminho de volta para casa, fiquei refletindo sobre tudo o que ela havia dito. A confissão sobre os pensamentos suicidas me abalou profundamente. Mesmo após o divórcio, eu ainda me importava com ela, ainda a amava de alguma forma, mas a dor da traição era uma barreira que parecia impossível de superar. Eu sabia que a decisão que tomasse a partir desse ponto poderia mudar nossas vidas novamente, para melhor ou para pior. Os dias que se seguiram foram cheios de incerteza. Tentei me concentrar no trabalho, nas minhas atividades cotidianas, mas sempre acabava pensando em Mary. Ela havia admitido seus erros, reconhecido suas falhas, mas isso bastaria? Será que eu conseguiria confiar nela novamente? A ideia de recomeçar parecia tentadora,
mas o medo de reviver a dor antiga me fazia hesitar. Naquele sábado, como combinado, fui buscá-la para me ajudar a escolher o terno para o casamento de Amy. Ela parecia animada, quase como se estivesse vivendo um novo começo, enquanto eu continuava lutando com meus sentimentos. Quando me vesti com o terno, percebi que ela estava me observando atentamente, e por um momento senti que éramos como antes, um casal que compartilhava cada detalhe da vida. Você está incrível, ela disse sorrindo. Parece o homem com quem me casei. Aquelas palavras, embora doces, também carregavam um peso. Ela estava tentando reconquistar o passado, mas eu ainda não tinha certeza se o passado poderia ser recuperado. Após sairmos da loja, tomamos um café em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Antes de deixá-la em casa, ela quebrou o silêncio. Jerry, eu sei que é difícil para você. Sei que provavelmente não confia em mim, mas estou disposta a fazer o que for preciso para recuperar sua confiança. Não espero que seja rápido, nem fácil. Só quero uma chance de provar que mudei. Olhei para ela, vendo a sinceridade em seus olhos. O caminho à nossa frente parecia incerto, mas talvez, só talvez, houvesse uma pequena esperança de que pudéssemos recomeçar. Contudo, eu sabia que precisaria de tempo. Tempo para perdoar, tempo para curar. Vamos com calma, Mary. Um passo de cada vez, respondi, sabendo que essa era a única forma de seguir em frente. Ela assentiu, segurando minha mão brevemente antes de sair do carro. Enquanto observava entrar em casa, me dei conta de que, apesar de todas as mágoas e cicatrizes, algo em mim ainda queria acreditar que as coisas poderiam melhorar. Mas seria preciso tempo, paciência e, acima de tudo, honestidade. Primeira dança, uma enxurrada de emoções me atingiu. Estar ali, dançando com Mary, no casamento de nossa filha, trouxe uma onda de nostalgia e também de incerteza. O sorriso dela, o jeito como ela olhava para mim, me fez questionar ainda mais meus sentimentos. Por um lado, eu me sentia bem ao seu lado, como se parte do passado que tínhamos fosse algo que eu ainda queria de volta. Por outro lado, as dúvidas sobre a verdade do que havia acontecido entre nós continuavam a me assombrar. Enquanto dançávamos, ela sussurrou: Essa é a nossa vida, Jerry. Olha ao nosso redor. Isso é tudo o que construímos juntos. Eu sorri, mas algo dentro de mim estava em conflito. Sim, tínhamos construído uma vida juntos, uma família. No entanto, o que ela havia feito quase destruiu tudo. Será que poderíamos, de fato, reconstruir? Quando a música terminou, os convidados aplaudiram e, por um momento, me senti preso naquele cenário. A felicidade de todos parecia sufocante. Mari segurou minha mão por mais tempo do que o normal, enquanto voltávamos para a mesa. Em algum lugar profundo, eu sabia que ela estava tentando nos reconectar, mas minha mente continuava circulando em torno das perguntas que eu ainda não tinha coragem de fazer. Durante a recepção, ela não se afastou muito de mim. Fomos abordados várias vezes por familiares e amigos, todos elogiando como éramos um belo casal, insinuando que deveríamos dar outra chance um ao outro. Mary parecia se encher de esperança com cada comentário, mas eu só conseguia pensar no quanto aquela pressão aumentava minhas dúvidas. Mais tarde, enquanto assistíamos os noivos cortarem o bolo, me virei para Mary e perguntei, sem rodeios: Onde você esteve durante esses 2 anos e meio, Mary? Quem era o homem com quem você estava saindo? Ela congelou por um segundo e vi seus olhos escurecerem. Ela respirou fundo antes de responder. Eu não estava com ninguém fixo, Jerry. Eu não queria que os nossos filhos soubessem porque eu mesma estava perdida. Não era amor, não era o que nós tínhamos. Eu fui tola, estava tentando fugir da dor e da culpa, mas eu não fui feliz. Sua resposta, embora comovente, ainda não dissipava todas as minhas dúvidas. Eu acreditei que ela estava sendo honesta, mas as falhas em sua narrativa me faziam questionar se ela estava escondendo algo. Antes que eu pudesse pressionar mais, fomos chamados para mais fotos com Amy e Ben. O restante da noite passou em um borrão de cumprimentos e despedidas. No final, eu a levei até a casa dela. Quando estacionamos na frente, ela se virou para mim e disse: Sei que você tem muitas perguntas e estou disposta a responder todas elas, mas você precisa estar pronto para ouvir a verdade, mesmo que seja dolorosa. Fiquei em silêncio, observando-a enquanto ela saía do carro. As luzes da casa se acenderam e eu a vi entrar, deixando-me mais uma vez sozinho com minhas dúvidas. A revelação de Sally me deixou atordoado. Mary tinha não apenas mantido segredos profundos sobre sua vida durante os últimos 3 anos, mas também havia endividado nossa casa.
O fato de que ela tinha voltado para mim, aparentemente por interesse financeiro, era um golpe difícil de absorver. Eu me senti manipulado, e o pouco de esperança que eu tinha sobre uma possível reconciliação foi destruído. O que devo fazer agora, Sally? Perguntei, tentando processar a magnitude de tudo. A primeira coisa que você precisa fazer é se proteger financeiramente. A colocação da penhora é um passo, mas você também deve considerar um processo para garantir que ela não possa continuar acessando suas finanças. Quanto aos seus filhos, essa será uma decisão emocional e você precisa estar preparado para qualquer resultado, Sally aconselhou. Eu assenti, sentindo o peso das palavras dela. Era difícil imaginar contar tudo isso para os meus filhos, mas eu sabia que eles mereciam a verdade. Eu queria protegê-los, mas também sabia que esconder os erros de Mary só criaria mais problemas no futuro. Nos dias seguintes, eu mantive distância de Mary. Ela me ligou várias vezes, mas eu sempre inventava uma desculpa para não atender ou responder. Eu precisava de tempo para entender como iria lidar com tudo isso. Na sexta-feira, depois de muita reflexão, decidi confrontá-la. Marquei um encontro em um café longe de casa, onde poderíamos conversar sem interrupções. Quando Mary chegou, ela parecia otimista, com um sorriso que rapidamente desapareceu ao ver meu rosto sério. Jerry, o que está acontecendo? Você tem me evitado a semana toda, ela disse, parecendo preocupada. Eu suspirei, tentando manter a calma. Mary, eu sei sobre você e Jeff. Sei sobre o clube de troca, sei sobre os $100 que você pegou contra a casa e sei que você não tem sido honesta comigo desde que começamos a nos reaproximar. Ela ficou pálida, a boca entreaberta, mas não disse nada. Eu não vou gritar ou brigar. Só quero entender por que você fez isso. Foi tudo por dinheiro? Por que voltou para a minha vida agora, depois de tudo? Perguntei, sentindo a dor das perguntas que eu precisava desesperadamente de respostas. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, visivelmente abalada, antes de finalmente falar. Eu não sei o que dizer, Jerry. Eu estava perdida. Quando você saiu de casa, eu fiz escolhas erradas e Jeff estava lá para me apoiar. Quanto ao dinheiro, eu não pensei que você descobrisse. Eu precisava de ajuda, mas não sabia como pedir. Então, quando você começou a se reaproximar, eu pensei que talvez pudéssemos começar de novo, que tudo poderia voltar a ser como antes. Ela respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Mas nada disso faz sentido, Mary. Você escondeu tudo isso de mim por 3 anos. E agora, depois de todo o estrago, acha que pode simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu? Perguntei, sem conseguir esconder minha frustração. Ela enxugou as lágrimas, mas não respondeu de imediato. Eu percebi que ela não tinha uma boa explicação. Talvez, no fundo, ela sabia que não havia como consertar o que havia feito. Depois de alguns minutos de silêncio, eu me levantei. Eu sinto muito, Mary, mas não podemos continuar assim. Eu vou cuidar das crianças e resolver o que for necessário em relação à casa, mas entre nós, acabou. Você fez suas escolhas e agora eu preciso seguir em frente com a minha vida, disse, tentando manter minha voz firme. Ela tentou falar, mas eu já tinha tomado minha decisão. Saí do café com a sensação de que, apesar da dor, estava finalmente começando a colocar um fim em tudo aquilo. As mentiras de Mary haviam acabado de vez, e agora eu poderia focar em reconstruir minha vida, longe de todo o caos que ela tinha causado. Tentar reconstruir algo com você, mas agora está claro que isso é impossível. Mary, você tomou suas decisões, e agora precisa viver com as consequências delas. Ela começou a chorar ainda mais, tentando pegar minha mão por cima da mesa, mas eu a puxei de volta. Eu sei que cometi erros, mas pensei que talvez pudéssemos recomeçar, ela soluçou. Eu não sei por que fiz isso. Eu estava tão perdida sem você. Perdida? Você não estava perdida, Mary. Você fez escolhas conscientes, repetidamente. Enganar-me, mentir, esconder suas traições, tudo isso foram decisões que você tomou. E a pior parte é que você continuou mesmo depois de tudo. Respondi, sentindo a dor dessas palavras enquanto as dizia. Ela continuou a chorar, mas eu sabia que não podia me deixar levar por isso. O estrago já estava feito, e eu não tinha mais energia para tentar salvar algo que, na verdade, nunca foi verdadeiramente salvo desde o início. Não há mais o que discutir, Mary. Eu vou me mudar na próxima semana. Os meninos sabem, e eles terão a escolha de ficar com você, comigo ou com meus pais. A partir de agora, vou focar na minha vida e em ser o melhor pai que posso ser para eles. Quanto a nós, está acabado. E o que você quer que eu faça agora?
Ela perguntou entre soluços. O que eu quero é que você seja honesta, pelo menos com eles. E talvez com você mesma. Admitir o que fez e aceitar as consequências. Pare de tentar manipular as coisas para seu próprio benefício. Você teve várias chances, mas continuou seguindo o mesmo caminho. Agora chegou ao fim, disse firme. Ela continuou em silêncio, apenas chorando. Eu paguei a conta e me levantei. Cuide-se, Mary. Espero que você encontre o que realmente está procurando algum dia, disse antes de sair do bar, deixando-a sozinha com seus próprios pensamentos e lágrimas. A caminho de casa, um misto de alívio e tristeza tomou conta de mim. O capítulo com Mary finalmente havia terminado, mas o impacto que isso teve na minha vida, nos meus filhos e até mesmo em quem eu me tornei era inegável. Agora era hora de seguir em frente. As semanas se passaram desde aquele último encontro com Mary, e embora o tempo tenha suavizado a dor, as cicatrizes ainda permanecem. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, e todos nós temos que lidar com as consequências de nossas ações. Mary, com sua manipulação e traição, não deixou apenas uma marca em minha vida, mas também em meus filhos. A decisão de me afastar dela foi difícil, mas necessária para o meu bem-estar e o das minhas crianças. Em contraste, o reencontro com Maria trouxe uma nova perspectiva para minha vida, uma que eu nunca imaginei possível. Maria é uma mulher incrível. Sua compreensão, beleza e inteligência têm sido um alívio e uma fonte de alegria. O fato de que ela queria começar uma nova vida comigo, longe dos erros e traumas do passado, me deu a coragem de seguir em frente. Nosso relacionamento é diferente de qualquer coisa que eu já experimentei antes. A cumplicidade e o carinho são palpáveis, e nossos momentos juntos são repletos de amor e respeito mútuo. Ela é uma mãe exemplar para os meus filhos, e eles rapidamente se adaptaram a ela. A felicidade voltou à minha vida, e eu sinto que finalmente estou no caminho certo. Enquanto isso, a vida de Mary parece ter seguido seu curso, com seus próprios altos e baixos. O fato de que ela pode ter encontrado alguém para compartilhar sua vida é uma lembrança de que todos têm o direito de buscar a felicidade, mesmo que de maneiras diferentes. Espero que ela tenha aprendido e crescido com suas experiências, assim como eu fiz. A mensagem final que Mary me deixou, de amor e esperança de que eu voltaria para ela, era um eco de uma época que agora está firmemente no passado. Com Maria ao meu lado, eu vejo um futuro repleto de possibilidades e uma vida que finalmente parece estar no caminho certo. O passado pode nos moldar, mas não define quem somos. O importante é o que fazemos com as lições que aprendemos e como escolhemos viver o presente e o futuro. E neste momento eu escolho viver com gratidão e amor, honrando aqueles que estão comigo e aqueles que me ajudaram a chegar onde estou agora.